4. Boa noite, igreja. Você está na Igreja Batista do Bom Retiro para mais uma quarta-feira. Você é muito bem-vindo para assistir esse culto. Nós estamos aqui para abençoar a tua vida. Este é um lugar onde você pode encontrar cura, restauração, e nós hoje queremos liberar uma palavra sobre a sua vida. Queremos orar para que você possa agora abrir o teu coração para receber o Senhor aí. Vamos orar? Junta com a tua família, se coloca aí diante do Senhor e vamos clamar ao Senhor agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos por este dia, Senhor. Nós queremos te dizer, Pai, que nós dependemos completamente de ti, Senhor. Que somente o Senhor é aquele que está no controle e no governo de todas as coisas. É em ti que nós confiamos e em fé nós caminhamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, estabelece o teu reino sobre cada casa agora que está assistindo, Pai, essa transmissão, que os teus anjos, Pai, ministradores estejam sobre a vida de cada um, acampa os teus anjos de fogo ao redor dessas casas agora, Senhor, e nós repreendemos toda intenção do inimigo, Senhor, de falar às mentes agora, Senhor. Nós levamos as nossas mentes cativas a Ti, Senhor Jesus, porque nós queremos escutar a Tua voz, escutar a palavra que o Senhor tem para nós hoje, Senhor, para que nós possamos, Pai, nos transformar. Traz novidade de vida hoje, Senhor, para que a gente possa ser cada dia mais parecido contigo, Jesus. E que a tua mão poderosa, Senhor, esteja nos conduzindo por estes dias, Senhor. Tira do nosso coração, Senhor, todo medo. Tira do nosso coração toda ansiedade, Senhor. E agora nós colocamos tudo isso na cruz de Cristo e liberamos, Senhor, as nossas mentes para que o Senhor tenha liberdade, Senhor, de trabalhar conosco. Espírito Santo de Deus, age nas nossas vidas hoje, traz transformação de vida, em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, graça e paz, uma boa noite. Você que nos acompanha online, estamos na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e nós existimos para abençoar a sua vida nesse tempo de distanciamento social. Estamos celebrando culto conforme os nossos irmãos do passado celebravam em suas casas. Havia uma perseguição sobre a igreja quando ela foi estabelecida em Jerusalém, ela foi expandida ali por Antioquia e toda a Europa, a Ásia Menor, e os nossos irmãos se reuniam em casa. Nós estamos fazendo do mesmo jeito. E quando isso acabar, o nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simos, 772. Nós vamos fazer um culto do abraço para a gente poder se rever, porque a gente está morrendo de saudade da igreja e daqueles que nos visitam. Amém? Esse também é o momento em que nós vamos orar a sua vida, os líderes, os nossos ministros de intercessão vão abençoar você. E eu quero te convidar para que você junte sua família. Se você ainda não fez, avise as pessoas que o culto começou. Compartilhe esse vídeo, multiplique essa mensagem que vai abençoar muito a sua vida. Esse também é o momento que você vai poder entregar, devolver ao Senhor os dízimos, entregar as suas ofertas, dedicar bens. Existem alguns canais para isso. Nós temos depósito em banco, que você pode fazer pelo próprio aplicativo que você tem no teu celular do seu banco. Você pode usar também o app. Se você entrar lá na App Store ou na Google Play, você baixa IBBR Curitiba. Além disso, o aplicativo te oferece um monte de informações. Você pode botar ali teus pedidos de oração. Você pode ali ver como é que está a caminhada da igreja, quando é que os cultos recomeçam. Algumas pessoas estão me perguntando sobre alguns eventos que, inclusive, foram transferidos tendo em vista esse isolamento social. E eu quero mostrar para vocês o nosso aplicativo. O primeiro passo é você entrar no app e clicar em Contribua, está bem no centro. Você escolhe se você quer ministrar, quer dar oferta, dízimos, oferta por uma reforma, para algum ministério. Você digita o valor, e pode ser qualquer valor. E depois você clica em pagar lá em cima à direita, bota o teu CPF, é a única coisa que você vai precisar colocar de dados, seus dados já estão lá. Clique em próximo de novo. E depois
você escolhe a forma de pagamento, no cartão de crédito ou no boleto bancário. Eu vou dizer para você o seguinte, para você não se aborrecer, você já pode clicar no cartão de crédito. Ah, pastor, eu já tenho aqui um pagamento, ele é recorrente. Ele não tira de você o limite, ele não traz prejuízo ao seu limite. Então você pode colocar para 12 vezes, 24 vezes, quantas vezes estiver disponível. Ou então você faz no boleto bancário, você baixa, imprime e paga no boleto bancário. Amém? Nós vamos orar pela sua vida, então quero pedir que você está com a sua família aí, passa o álcool em gel, abraça a sua família, abraça seus filhos, sua esposa. Nós temos recebido muitas mensagens de famílias passando por crises e temos orado por todas elas e queremos orar por sua família também em nome de Jesus. Vou chamar a pastora Fabíola e ela vai abençoar agora a sua família, a sua casa, seus filhos em nome de Jesus. Senhor, em nome do teu filho Jesus, Pai, eu quero colocar diante do Senhor as famílias, os casais, os casamentos, os homens e mulheres, os filhos, Pai. Quero pedir que teu Espírito Santo entre agora nas casas, sonde os corações, que haja conserto, haja alinhamento, haja vidas transformadas. Senhor, que os casamentos, Senhor, sejam realmente transformados, mudados, haja um encontro entre esposas e maridos, que o coração dos maridos se converta ao coração das esposas, das esposas aos maridos, que haja diálogo, haja conversa, haja entendimento. Senhor, e eu repreendo todo espírito de divórcio, todo espírito de adultério, de briga, toda disfunção matrimonial, eu repreendo em nome de Jesus. Pai, quero colocar a vida dos homens nas tuas mãos, os sacerdotes dos lares, Senhor, que o Senhor esteja levantando os homens segundo o teu coração, tementes ao Senhor, homem para cumprir o papel, o chamado que o Senhor tem colocado na vida de cada um deles, homem que sustentem, homens que amem, que cuidem das suas famílias, Senhor, em nome de Jesus, enche esses homens de coragem, fortalece eles, Deus, não deixa que nada, absolutamente nada, venha roubar a paz, a fé, Senhor, a esperança, Senhor, mas que eles estejam firmados na rocha que é o Senhor. Quero também, Senhor, colocar a vida dessas mulheres diante do Senhor. Senhor, que o Senhor levante mulheres de Deus, mulheres tementes ao Senhor, mulheres, Senhor, que cumpram o seu papel, o chamado, mulheres auxiliadoras, que cuidem, que guardem, que estejam atentas às necessidades dos seus esposos, que cuidem dos seus filhos, da sua casa, do seu lar. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar agora a vida dos filhos diante do Senhor. Nesse momento que nós estamos passando, Senhor, Pai, eu quero liberar uma palavra de paz sobre os lares, de calma, Senhor, aquieta as crianças. Pai, que as crianças estejam realmente com o coração, Senhor, liberado para entender a sua palavra, que os pais, as mamães estejam ministrando no coração dos seus filhos. Eu repreendo rebeldia, rebelião, Senhor, toda violência, Deus, nos lares, Senhor, em nome de Jesus, que seja um tempo que as famílias estejam sendo restabelecidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, amém, amém. Nós vamos orar pelos enfermos. A palavra de Deus, ela deixa muito claro que não existe no mundo espiritual, geograficamente, não existe nenhuma distância. Nós vamos orar aqui e Deus vai curar você na sua casa. Deus vai curar você que está nos assistindo na sua cama, no seu leito de enfermidade. Deus é maior do que o Covid-19. Deus é maior do que a AIDS. O nosso Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. A cura é para gente que tem fé. Então eu quero pedir para que você, que tem uma enfermidade agora, coloque a mão na enfermidade, no local da sua enfermidade, que nós vamos aqui pela fé, nós temos um time aqui de intercessores, nós vamos estender as mãos para a sua vida agora, e vamos abençoar a sua vida. A Bíblia diz que enfermidade, Jesus, ele nos dá essa palavra, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Enfermidade, ela é ilegal na sua vida, nós vamos orar por isso agora, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Pai querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu peço que o Senhor entre com provisão em cada casa agora, Pai, e toca em cada vida que está nos assistindo, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, eu peço que todo espírito, Deus, de depressão,
todo espírito, Deus, de confusão, todo espírito, Deus, de indecisão, tudo aquilo que tem afligido o teu povo dentro de casa, eu decreto agora falência, derrota, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço, Senhor, entra com providência agora, Deus, entra curando, Pai. Senhor, em nome de Jesus, toda dor no músculo, Pai, toda dor nos ossos, Senhor Deus, Senhor, todo espírito de depressão, em nome do teu filho Jesus, eu decreto derrota agora, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse período, ó Deus, onde essa pandemia nos assola, Pai, eu repreendo em nome de Jesus todo vírus sobre a casa dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, que toda enfermidade caia por terra em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu peço que o Senhor, ó Espírito Santo de Deus, visite a casa de cada um agora, Pai. Visite cada cômodo da sua casa, Senhor. Os dormitórios, na cozinha, na sala, Senhor, no quintal. Pai, em nome de Jesus, coloque anjos teus poderosos de fogo ao redor de cada casa, Pai. E que nenhum mal possa afligir o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Eu vou motivar você. Nós temos um time de intercessores online agora. São capitaneados pela doutora Annelise Hilling, que é a nossa ministra de intercessão. Você pode colocar aí o seu pedido de oração, porque o time de intercessores vai estar orando por você agora. Então, não deixe de colocar o seu pedido de oração agora, que nós vamos interceder nesse momento online pela sua vida. Nós vamos orar agora pelas suas finanças. Se há uma área de aprisionamento, de medo, é a área das finanças. Então nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, a abundância, a fartura sobre os seus celeiros. Vamos pedir para que Deus enche os seus lagares, para que todo medo de ameaça saia da sua vida, que você entenda que o Senhor é Deus e que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos orar pelas suas finanças agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, e te engrandecer nessa noite de hoje, Pai. Nós queremos declarar, ó Deus, a nossa dependência ao Senhor, Deus. Senhor, nós dependemos tão somente de Ti. Nós não dependemos, Senhor, da economia, Pai. Nós não dependemos, Senhor, daquilo que está acontecendo no mundo, Deus, e nos atormentando, Pai. Nós dependemos do Senhor, Deus. Nós declaramos isso nessa noite, Pai. Senhor, abençoa Teu povo, abençoa essas pessoas nos seus lares que estão com dúvidas quanto ao seu futuro. Senhor, nós repreendemos toda a ação do inimigo, toda a palavra, Senhor, lançada sobre a mente do teu povo para desanimar, nós repreendemos agora, Pai, que em nome de Jesus a gente não olhe para essa situação, Deus, que a gente não olhe para o problema, Pai, mas que a gente olhe para o Senhor, Deus. Nós temos que estar, Deus, com o nosso coração firmado na rocha que é Jesus Cristo. O Senhor não depende, Pai, dessa situação para nos abençoar, Deus. Que o teu povo tenha essa certeza no coração, Pai. Nós repreendemos tudo aquilo que Satanás lança sobre a mente do teu povo nesse dia de hoje, nessa situação atual. Nós declaramos derrotado toda falência em nome de Jesus. Espírito de falência bate em retirada dos lares. Nós declaramos que as pessoas estarão, sim, Deus, com o pensamento, com o coração voltado para o Senhor, para aquilo que o Senhor vai fazer, Deus. Pai, em nome de Jesus, enche-nos de fé, Senhor. Enche-nos o nosso coração de motivação, Pai, porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer em meio a toda essa situação. Abençoe os lares, abençoe essas casas na noite de hoje. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, Deus, seja a provisão nessas casas, Senhor, que o Senhor não deixe faltar absolutamente nada para o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traga paz, traga tranquilidade às pessoas no dia de hoje, Pai. É o que nós pedimos e nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E para encerrar esse tempo de oração, nós vamos orar pelos impossíveis. Não importa o que você está vivendo. Querido, para Deus não existe impossibilidade. Seu marido te deixou e foi embora. Sua esposa te deixou e foi embora. A sua casa está vivendo uma enfermidade, uma loucura, uma desesperança, uma tristeza. Deus é fonte de toda alegria. Deus é a resposta para a sua vida. Deus é um Deus de milagres e maravilhas.
e não há nada impossível ao Senhor. E é esse Deus do impossível que nós vamos orar. Então, agora pega esse teu impossível. Pega esse teu impossível que nós vamos entregar na mão do Senhor agora em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos impossíveis. Esse tempo tem trazido impossíveis, mas nós estamos na mão do Deus do impossível. É Ele que luta as nossas guerras. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos, Senhor, todas as circunstâncias, Senhor, sejam elas doenças, Senhor, sejam elas finanças, sejam elas, Senhor, problemas familiares, sejam elas problemas no casamento, problemas de relacionamento, morte, Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos tudo diante do Senhor agora e repreendemos em nome de Jesus, Pai, toda ação do inimigo sobre as nossas vidas, Senhor. Nós nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos, declaramos que somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Somente o Senhor tem liberdade de agir nas nossas vidas, Senhor. Nós lançamos, Senhor, uma palavra de cura, Senhor, sobre os leitos das UTIs, Senhor, sobre as pessoas que estão doentes, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós lançamos, Pai, uma palavra de unidade sobre aqueles casamentos que estão destruídos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E tudo aquilo, Senhor, que o Teu povo não tem visto, Pai, que o Senhor abra os olhos deles agora, Senhor, para ver, Pai, as legiões de anjos lutando por nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te louvamos e nós Te glorificamos porque nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada, que o Senhor está no governo de todas as coisas e que tudo, Senhor, tudo que acontece é para a Tua honra, para a Tua glória, para que nós possamos nos voltar a Ti, Senhor, para que possamos, Pai, ter o nosso coração cada vez mais puro, para que nós possamos andar em santidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama agora do Teu amor sobre as nossas vidas, derrama uma unção de paz sobre nós agora, Senhor, para que a gente continue caminhando firme naquilo que é o Teu propósito, Pai. Nós Te engrandecemos e Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nunca se esquece de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos concordar? Vamos ligar agora aqui na terra todas essas orações, todas essas palavras proféticas sobre a tua vida. E eu queria te convidar a fazer essa oração comigo aí na tua casa. Repete assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu concordo agora e eu ligo aqui na terra toda palavra de bênção, toda palavra que foi liberada desse altar, toda palavra de cura que alcance a minha casa, alcance a minha família, toda palavra de vitória, de provisão, de vitória financeira, eu recebo agora sobre a minha vida e sobre a minha casa, em nome de Jesus. Eu recebo também toda palavra de bênção sobre a minha família, sobre a minha história, sobre a minha linhagem, sobre a minha descendência, sobre o meu futuro. Eu recebo agora, Deus, todas essas palavras, eu concordo agora com essas palavras de bênção, de vitória, Pai, da parte do Senhor, que vem do Teu trono de glória, do Teu trono de justiça, e alcança agora essas casas, e alcança agora esses corações. Nós ligamos essas orações, mas, Pai, também esse momento, nós Te pedimos perdão, Senhor, perdão por toda violência, perdão, ó Pai, por toda incredulidade, por todo adultério, por toda traição, por toda quebra de aliança, por toda idolatria, por toda mentira, por todo engano, por toda soberba, todo orgulho, toda altivez, Senhor. Nós Te pedimos perdão, Senhor. Por toda a violência física dentro dos nossos lares, Pai, eu Te peço perdão. Te peço perdão, ó Pai, por ter abandonado a fé, por ter virado as costas para o Senhor. Eu Te peço perdão por ter abandonado a minha esposa, ter abandonado os meus filhos, ter abandonado a minha casa. Eu Te peço perdão, Senhor. Abençoa esses corações, Pai, em nome de Jesus. Leva esses corações nessa noite, Pai, para um lugar de cura, de transformação. Leva esses corações para um lugar de restauração da parte do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Nós abençoamos aqueles que estão agora nos leitos dos hospitais, Pai. Praga nenhuma chegará na nossa casa, Pai. Nós repreendemos aqui todo espírito de morte. Sai em nome de Jesus. Sai da minha geração, sai da minha linhagem, em nome de Jesus. Eu abençoo as casas. Eu abençoo o futuro dos Teus filhos, Pai. Eles serão benditos no Senhor. Eles são benditos ao chegar e serão benditos ao sair em todos os lugares que eles forem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você concorda com essas orações? Você concorda com essas palavras? Diga um amém bem forte aí na tua casa. E agora eu quero convidar o pastor Lobo. Ele vai estar ministrando a palavra de Deus para a nossa vida nesse momento.
Amém, queridos? Graça e paz ao seu coração. Estamos aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. Nossos cultos, devagarzinho, estão voltando ao normal, dentro das regras sanitárias estabelecidas pelo governo e pela prefeitura, para a gente recomeçar a partir de um afrouxamento do distanciamento social. Nós estamos situados na Avenida Desembargador Augusto Simas, 772, e em breve você vai ter uma igreja Batista do Bom Retiro aí na sua cidade para você poder congregar. Você que nos segue pode deixar aqui o seu pedido de oração, nosso time de intercessão vai estar orando e clamando pela sua vida. Estamos estudando já desde o início do ano o livro Autoridade sobre as Trevas. Ele é um guia prático de libertação e batalha espiritual. Eu escrevi esse livro em 2015, ele hoje é um best-seller e tem abençoado muitos ministérios e muita gente. E eu quero hoje falar sobre as causas do fracasso financeiro. Você sabe que nós vamos tomando os inimigos de Israel como exemplos de principado, de como um principado, de como uma potestade opera na vida em determinadas áreas. Tem muita gente que pensa que o reino das trevas é desorganizado, mas não é não. Ele é extremamente bem organizado e eles atuam em áreas normalmente específicas. Um espírito de sensualidade só vai trabalhar dentro dessa área. O espírito de morte só dentro dessa área. E a gente vai falar hoje sobre o governo, sobre a tentativa de destruição, da tentativa e do ataque para destruir as finanças do povo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, estabelecemos o teu amor, a tua graça, o teu poder e o sangue do Cordeiro sobre cada uma dessas vidas que nos acompanham, sobre a tua igreja. Desentupimos os entulhos dos ouvidos do teu povo, que o teu povo aprenda a viver segundo o teu coração para ter uma colheita farta na face da terra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Causas do fracasso financeiro. Vamos ver como é que funciona, como é que opera esse principado, essa entidade espiritual maligna na vida das pessoas. Diz assim, Êxodo 17, de 6 a 8. Eu estarei à sua espera no alto da rocha que está em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Quem são esses amalequitas? Quem são esses inimigos de Israel, esses inimigos do povo de Deus que atacam sem nenhum tipo de provocação? Os amalequitas, eles simbolizam um principado que te ataca quando você está fraco, que te ataca quando você está distraído, que te ataca sempre pela retaguarda, e ele faz um ataque não provocado. Não fica pensando que você vai ter que provocar o inimigo para ele te atacar, não é isso. Há muita gente enganada que diz assim: não, o inimigo só ataca, ele só fica furioso com quem está na intercessão, com quem está na batalha espiritual. Não é isso não, querido. Ele ataca os fracos, ele é covarde, e você vai ver aqui como é que esse principado, ele opera para empobrecer a vida das pessoas, especialmente aqueles que estão distraídos. Aqui, os amalequitas, eles vivem no deserto, na península do Sinai. O povo de Israel vinha atravessando, saindo, fugindo do Egito, com medo, tiveram uma noite terrível, aquela noite da matança dos primogênitos. Eles passam pelo Mar Vermelho, são perseguidos pelos exércitos egípcios, que sucumbem, que são afogados pelo Mar Vermelho. Então eles chegam no local chamado Massá e Meribá, e ali
os inimigos amalequitas atacam o povo de Israel pelas costas. É um inimigo condenado, é um inimigo que, em Êxodo 17:14, está escrito assim: então disse o Senhor a Moisés, escreve isto para memória, para você não esquecer no livro, e relata-os aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Amaleque, esse povo covarde, que ataca Israel quando ele está fugindo, ele simboliza um principado que ataca o crente quando ele acabou de se converter. Quando o crente acaba de sair de um processo de libertação, de um processo de anos de cativeiro, ele ainda está enfraquecido, ele ainda está vivendo experiências novas com Deus, ele não conhece ainda bem a Deus, ele aproveita para trazer desgraça na vida do crente novo. Presta atenção nisso. Quando alguém se converte, então há uma opressão, há uma perseguição, há um ataque maligno sobre a vida do novo convertido. Aí o principado de Amaleque está operando, e Deus diz: eu vou riscar Amaleque e o seu nome e a sua memória. Números 24:20 diz: e vendo os amalequitas, proferiu a sua parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém o seu fim será a destruição. A primeira nação, Israel sai do Egito, a primeira nação que se apresenta, que aparece diante de Israel é Amaleque, mas o fim dele vai ser a destruição. Aliás, a Bíblia fala isso na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que o destino do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, o destino de Satanás e seus demônios é o lago de fogo e enxofre. É ali que ele vai. Esse é o futuro, é uma palavra que não pode ser mudada do nosso Senhor. O destino deles é um destino de perdição. E ele vem para matar, roubar e destruir. João 10:10, nós já vamos falar sobre isso. O ministério dele é para matar, roubar e destruir. Ele é um ladrão, ele é um trombadinha. Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas. Aqui o texto em cima está errado, isso aqui é Juízes capítulo 6, a gente depois corrige, mas é o seguinte, querido, esse principado, ele opera para destruir o suprimento, para deixar você desempregado, para deixar você falido, para deixar você sem recurso, para você ter uma vida de miséria, para que aquilo que você conquista você perca, para que os teus investimentos saiam pelo buraco e caiam pelo ralo. É aqui que ele vai operar empobrecendo. Presta atenção nisso. Eu não estou falando aqui de povo maligno, de ímpio. Eu estou falando que é o seguinte: o texto continua, se você olhar de novo, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então os amalequitas destruíam o fruto da terra, não deixavam mantimento, não deixavam nada. Esse principado, ele opera para matar, roubar e destruir. É um inimigo espiritual. Tem muita gente que pensa que o dinheiro é uma questão natural. Não é não, querido. Diz assim, Juízes 6, de 1 e 3 a 6, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Se você prestar atenção nessa palavra gafanhoto, ela sempre é ligada a uma entidade de destruição de colheita. Você planta e antes de você colher, ele vai destruir os frutos. O gafanhoto, o enxame de gafanhotos, quando ele chega numa plantação, ele arrasa a plantação. E essa figura é uma figura absolutamente espiritual. Eu vou explicar isso para você. Jesus, em Mateus 6:24, ele vai dizer o seguinte, que você não pode servir a Deus e a Mamon, porque você vai amar um e vai odiar o outro. Você vai servir a um e vai desprezar o outro. Ninguém que eu conheço despreza dinheiro ou odeia dinheiro. Ninguém. Presta atenção. O que Jesus está dizendo é que o dinheiro pode se tornar uma potestade na vida da pessoa, que vai competir contra o Deus verdadeiro. Você não pode servir a Deus
Deus é espírito e você não pode servir a Mamon. Você vai amar um e odiar outro, ou vai amar o outro e odiar um. Entenda isso. Quando a Bíblia fala de gafanhotos, ele está fazendo referência a uma entidade maligna. Pode parecer aqui que ele está falando de algo natural, mas não está não, querido. Não está falando de algo natural. E, aliás, em Malaquias, capítulo 3, de 8 a 10, o texto diz: roubará o homem a Deus, e vós me perguntais em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Por isso, com maldição sois amaldiçoados. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Então, eu abrirei as janelas dos céus, fazei prova de mim. Eu abrirei a volta as janelas dos céus, trarei sobre vós bênção sem medida e repreenderei o devorador. Vai lá repreender um inseto para ver se vai adiantar alguma coisa. Repreende ele. Ele não está falando de inseto aqui, ele está falando de uma entidade. A repreensão do Senhor é contra um ser maligno. Então, quando a Bíblia fala sobre gafanhoto, ela normalmente está anunciando o quê? Um espírito que está operando nas tuas finanças. E continua dizendo a mesma coisa. Olha Deuteronômio 28, 38. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. É um inimigo espiritual. Não só é um inimigo espiritual, como é um ladrão perverso. Joel 1,4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. João 10,10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. O diabo quer que a tua vida seja miserável financeiramente. Miserável. Ele não quer que você trabalhe, ele não quer que você abra fontes, ele não quer que você semeie. Olha, em 2 Coríntios capítulo 9, a Bíblia diz: o Deus que dá pão ao que come, semente ao que semeia, vos fará abundar e prosperar em tudo. É interessante como é que pessoas que prosperam que são pessoas que semeiam, que acreditam, que abrem negócios, que trabalham, que não ficam no canto, não vivem desesperançado, não vai dar certo. É gente que está sempre tentando fazer. Nós aqui em Curitiba temos uma lanchonete famosa que começou com uma carrocinha de cachorro-quente. O homem tinha uma carrocinha de cachorro-quente. Hoje ele tem uma franquia de lanche, de almoço, de hambúrguer, de cachorro-quente. É impressionante quando o homem resolve semear, quando o homem resolve crer e ir para cima. Mas, quando ele semeia longe do Senhor, quando ele semeia longe da proteção do Senhor, aquilo que ele lança de semente é comido pelo gafanhoto, é destruído, porque o ladrão vem ensinou a matar, roubar e destruir. O inimigo não quer só que você tenha um problema financeiro, ele quer que você viva na miséria, ele quer que a tua vida seja cheia de problemas financeiros. Pastor, só deu agora, está pregando sobre prosperidade? Não, não. Pobre e rico sempre existirá. Jesus diz: os pobres sempre tereis convosco. O problema de ter dinheiro não significa que você é mais ou menos abençoado, não é não. Quando a Bíblia fala sobre a avareza, ele fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas ele está falando de gente que é desonesta, de gente que faz de tudo, que atropela qualquer um para ter dinheiro. E esse dinheiro não é um dinheiro bendito, não. Em Abacuque capítulo 2, a Bíblia vai dizer isso. Maldito, ai de vós, que tem ganho desonesto, para colocar sua casa no alto, para fugir do dia mal, porque o dia mal vai chegar até você e a tua casa no alto vai cair. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, da gente abandonar toda a avareza, não é para a gente ser irresponsável, não. Porque quando a Bíblia fala sobre finanças, fala para a gente ser prudente e a gente planejar. Qual o rei que vai fazer uma guerra que primeiro não senta e faz contas? Qual aquele que vai construir uma torre que primeiro não senta e faz contas? Tem muita gente também que está quebrando a cara financeiramente porque não é organizado, porque não faz uma planilha, porque não quer aprender. A Igreja Batista do Bom Retiro tem um ministério chamado IBBR Invest.
que está debaixo da autoridade do Ministério dos Homens, irmão Maurício Almeida, que é teólogo, que ele trabalha com investimentos há muito tempo. Querido, aprenda a investir, porque a Bíblia fala muito sobre investir, fala muito sobre semear, mas se você investir errado, e eu não estou falando só de mercado financeiro, não, se você investir na tua vida errado, a tua colheita vai ser devorada pelos gafanhotos. Esse ser espiritual é um saqueador, lutou, 1 Samuel 14, 48, lutou corajosamente, derrotou os, olha só, está lá de novo, amalequitas, libertando Israel das mãos daqueles que os saqueavam. Você vai notar uma coisa muito comum nesse inimigo Amaleque: ele opera nas tuas finanças. E aqui, 1 Samuel 14 está dizendo que ele lutou corajosamente e derrotou esse principado. Gente, causas da falência financeira. Número 1, gente que acha que dízimo vem para a igreja. Não vem não, querido. O dízimo protege o teu coração. O dízimo protege, perdão, as tuas finanças. Eu abrirei janela dos céus, derramarei sobre vós bênção tal e repreenderei o devorador. Querido, quando você traz o dízimo à casa do tesouro, o mundo espiritual reage em teu favor. Entenda isso. O dízimo não abençoa os outros, o dízimo abençoa você. Dízimo é prova de obediência. É diferente da oferta. Quando você só nega a oferta é a prova de amor. Se o dízimo é prova de obediência, a oferta é uma prova de amor. Quando a Bíblia fala sobre oferta, e Deus se importa com oferta de uma maneira tão interessante, aquela mulher que derrama a oferta do nardo, do perfume sobre Jesus, a viúva que traz 2 moedas, ela não traz 2 maçãs, não. Tem muita gente que fala assim, não, isso é coisa do passado. Querido, ela traz moeda. A Bíblia diz que quando Saul vai consultar o profeta Samuel, ele leva prata. A Bíblia está dizendo que é muito interessante essa questão financeira. Tem muita gente que usa Mateus 23. Ali Jesus está endossando o dízimo. Fazei essas coisas sem omitir aquelas. Vocês trazem o dízimo do endro, do cominho, da hortelã. E ele está falando o seguinte: você deve fazer isso, trazer o dízimo. Você não deve esquecer o quê? A lei maior, o amor, a justiça e a misericórdia. Faça uma coisa e não se esqueça da outra. Então a Bíblia fala que quando você oferta, é interessante que como os milagres acontecem quando a pessoa oferta. Quando o profeta chega na casa, na cidade da viúva pobre, ele traz o primeiro pedaço de bolo para mim. E ela traz então essa primeira parte, aí a primícia. A primícia é honra. Honra o Senhor com a primícia da tua fazenda, dos teus rendimentos. Então, os teus celeiros serão cheios e os teus lagares transbordarão de vinho. Ela entrega para o profeta o quê? A primeira parte daquela farinha que ia acabar. E aquela farinha se multiplica com azeite durante todo o período de seca. Então, gente, o mundo espiritual não fica pensando assim, que é só uma questão natural, que foi um erro de estratégia, que foi um erro no investimento. Não foi não, querido. Enquanto a gente não aprende a obedecer ao Senhor, a nossa vida de finanças fica fracassada. Mas tem muita gente também que não prospera porque é preguiçoso. Acorda meio-dia. Todo emprego para ele é ruim. Toda oportunidade para ele não é boa. Não, mas eu não estudei para isso, querido. A gente faz o que tem que fazer. Quando a gente trabalha no que pode fazer. Tem muita gente aí que trabalhou para direito, que estudou economia, que estudou biologia, que fez nutrição, que está fazendo sanduíche natural, que está fazendo coxinha, que está fazendo máscara para vender. Querido, se vira. Deus é um Deus que abençoa isso aqui. Olha para mim aqui, ó. Obra das mãos, tem que trabalhar. Eu trabalho sem parar. Sem parar, eu trabalho. Você não fica pensando que eu fico perdendo a minha vida, vendo... tudo isso é bom, não estou criticando quem faz, mas eu gasto a minha vida no Senhor. No Senhor. Então tem muita gente que não prospera, sabe por quê? Porque é desobediente. A Bíblia diz o seguinte, olha, não fique fiador de ninguém. Ô pastor, que maldade. Não, a Bíblia está dizendo que isso é inteligência. Você tem lá uma pessoa pedindo para você emprestar um cheque para ela. Por que ela está pedindo isso? Porque ela não foi organizada na vida dela. Agora, se você tem dinheiro para cobrir o cheque dela, empreste. A Bíblia diz,
Não volte o rosto para quem te pede emprestado. Só que não é para você tirar o dinheiro do teu cheque especial para emprestar para o outro. Me empresta o teu cartão de crédito, você vai poder depois pagar a fatura? Porque se ele não pagar a fatura, quem vai pagar é você. Eu posso ser fiador? Bom, quanto que é a tua prestação? É R$300? Bom, eu posso pagar. Se essa pessoa que está pedindo para eu ser fiadora falhar, eu posso pagar R$300? Vai faltar o pão na minha mesa? Vai faltar comida para os meus filhos? Não, não vai faltar, eu posso pagar. Então vai lá e seja fiador. Agora, se você for fiador de alguém, e esse alguém não pagar e você não puder pagar, você vai perder tudo. E a Bíblia orienta, ela diz, mas não faça isso. A Bíblia manda a gente não ser preguiçoso, vai ter com a formiga, vai trabalhar. O apóstolo Paulo diz o quê? Aquele que não trabalha, então também não vai comer. Porque tem muita gente dentro de casa, está o marido dentro de casa e a mulher está trabalhando. Está o filho dentro de casa acordando 1 da tarde, jogando videogame o dia inteiro, e a mulher está trabalhando. Querido, vai carpinar um lote, como diz o outro. Vai trabalhar. Porque se você trabalhar, a resposta espiritual vai ser de bênção na sua vida. Amém, gente? Princípios espirituais. Romanos 15, 4b. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Jesus, ele quando cita a Bíblia, ele não está citando o Novo Testamento. Ele está citando o Antigo Testamento. A Bíblia conta para a gente, quando a gente pega esse exemplo de Amaleque, por que aquilo está escrito lá atrás? Por que aquilo está no Antigo Testamento? Para a gente não cobiçar as coisas mais, para que seja exemplo para a nossa vida. Então nós vamos tomar esse principado como um exemplo para a nossa vida. Primeira questão é uma questão de guerra. Em Êxodo 17:16 disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Ele está dizendo que a luta que nós tratamos, que nós lutamos contra esse principado, nós vamos lutar, os nossos filhos vão lutar, os nossos netos vão lutar, os nossos bisnetos vão lutar, de geração em geração haverá luta contra Amaleque. É interessante que esse principado que empobrece, que ataca a tua vida, vai querer atacar a vida do seu filho, do seu neto, do seu bisneto. Há um livro muito interessante que fala sobre pai rico, pai pobre, e tem um outro que fala pai rico, filho nobre, neto pobre, que fala como é que se a gente não passar princípios para as gerações, essas gerações vão acabar sofrendo. Eu morei no Rio de Janeiro até meus 14, 15 anos, e do lado do meu prédio havia uma casa enorme, enorme. Então, o meu prédio ficava de frente para uma rua, colado com o meu prédio havia um outro prédio de frente para a rua de trás. Só que do lado desses dois prédios nossos havia uma casa imensa, uma mansão. E era a mansão da rua. E mansão, bota mansão nisso. Eu me lembro que eu, menino, e algumas celebridades entravam e saíam, eram artistas da televisão, das novelas. A gente só falava, fulano de tal está aqui. O fulano de tal está visitando a casa. Era um lugar maravilhoso, de frente para a praia. E o mais interessante é que quando aquele pai de família rico faleceu, o filho, que não aprendeu princípios, transformou aquela casa hoje, ela virou uma favela. Você chega lá, você não quer nem entrar. Pensa um lugar sujo, pensa um lugar acabado, destruído, uma favela. Se a gente não ensinar princípios para as gerações, aquilo que a gente constrói, a geração que vem depois perde. E é isso, essa questão de guerra, aprendendo a vencer a guerra. Juízes 3, de 1-3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Veja bem, hein? Foi o Senhor que deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam delas. Querido, batalha espiritual você tem que aprender. Não adianta você fugir, não, isso não é coisa para mim. Se você não aprender a lutar, você vai ser derrotado, porque o inimigo vai te atacar. Ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. A Bíblia chama ele de inimigo, e é seu. Não é só meu não, ele é teu também. O apóstolo Paulo não deixa de brincadeira, ele fala assim, toma toda a armadura de Deus,
para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, preste atenção, isso não é brincadeira. Quando vem um... Interessante isso. Tem gente que nunca aprende a guerrear. A gente ensina, e quando vem a guerra, você quer que alguém lute em teu favor. Você fica que nem o exército de Israel desbaratado quando aparece um inimigo gigante. Todo mundo foge. Se não aparece um menino corajoso, um menino cheio de Deus, um menino sem medo, chamado Davi para derrubar Golias, aquela guerra ia ser que nem a Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheira, onde ninguém saía de um lado para o outro. Tem muita gente que está paralisado porque não aprendeu a fazer guerra. Então aprenda a fazer guerra, porque esse problema que você está tendo financeiro, você só vai aprender se você enfrentar ele. Seja honesto com o Senhor, seja dizimista, entregue tuas ofertas, a primícia, a honra ao Senhor, tudo aquilo que vem às tuas mãos, primeiro para o Senhor. E você vai ver se você não vai vencer esse inimigo espiritual. Agora tem muita gente que está sendo derrotado pelo inimigo. Hein? Números 14, de 40 a 45, e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: porque vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor. Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos, pois os amalequitas, olha de novo aí, e os cananeus os enfrentarão e vocês cairão à espada. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e os derrotaram e os perseguiram até Ormá. Tem muita gente sendo derrotada por causa de desobediência. Não faz isso. Não, vou fazer. Vou fazer. Não, o Senhor não está nesse negócio. O Senhor não está nessa desonestidade. O Senhor não está nessa situação. Não, mas eu vou fazer. É interessante que a gente é pastor. E o pastor, ele é um bom conselheiro. Quantas vezes eu experimentei dizer para a pessoa assim, ó, não se case com ele. Não, eu vou casar. Não entre nessa tramóia. Não vá para esse ministério. Eu vou. Então, quer ir? Você quer ir? Vai. E o orgulhoso, ele vai, ele quebra a cara e depois ele vai dizer que a culpa foi do inimigo. Não foi, não. Ele foi derrotado pelo inimigo, mas a culpa foi dele mesmo. Quando a gente fala sobre proteção financeira, a gente não está brincando. A Bíblia fala muito mais de dinheiro do que sobre salvação e do que fé. Muito mais. A Bíblia fala, é interessante isso, 100 vezes mais sobre finanças. Por quê? Porque essa é uma área de profundo ataque e interesse satânico. Porque se você estiver vivendo uma vida miserável, se você começa a perder, você tem que entregar o carro que você financiou, você tem que entregar a casa que você financiou, você tem que fechar o negócio que você... É interessante isso, que você abriu com esperança. Você vai botar a culpa do diabo. Não é do diabo, a culpa é nossa. A culpa é da nossa desobediência. E por isso que nós somos derrotados pelo inimigo. A Bíblia vai dizer que existem táticas malignas. Eu vou ler aqui, tentar ler algumas delas para vocês. A primeira delas é atacar pela retaguarda. Deuteronômio 25, 17 a 18. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como saiu ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Lembra-te das tuas derrotas. Você que é avarento, você que é sonegador, você que rouba ao Senhor, lembra do teu passado, para você não cair de novo. Lembra de como foi quando você entrou nessa desobediência, você ficou com medo, você pensou que Deus não ia suprir. Lembra disso, lembra-te disso. Lembra de Amaleque, como é que ele veio por trás, pastor, como é que eu perdi tudo? Escapou pelas minhas mãos. Você sabe como é que aconteceu isso? Com desobediência. Desobedeça, para você ver. Desobedeça. Número 2, ele atraca os fracos. 1 Samuel 30, de 1 a 2. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ele quer escravizar
enfraquecidos. Vê que não tinha homem de guerra lá, só tinha o quê? Mulheres. Eu não estou falando que mulher é frágil, não é. Mulher não é frágil. O que eu tenho de guerreira de oração na nossa igreja é um negócio de doido. São fortalecidos. Mas aqui você pega o exemplo de pessoas que são mais frágeis, idosos, estão mais cansados, as crianças são inocentes. É interessante como é que as nossas crianças não veem maldade em nada, as nossas crianças não percebem, os nossos adolescentes, nossos velhos, eles são inocentes na luta entre o mundo espiritual maligno e o reino de Deus. Esse principado, ele ataca enfraquecido. Ele não vai atacar a mim, ele não vai atacar o fortalecido, ele vai atacar os frágeis da igreja, quem é frágil na sua casa. E a fragilidade vem quando a gente não tem a palavra de Deus fortalecida no nosso coração. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio capítulo 8 e também em Mateus e Lucas capítulo 4, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Gente que não conhece, que não se alimenta da palavra de Deus é enfraquecido. É que nem você ficar 1, 2, 3 dias sem comer. Fica sem comer para ver se você não vai ficar fraco. Fica sem se alimentar para ver se você não vai aí tropeçar e cair pelos cantos. A palavra de Deus, ela é que fortalece. Então, o inimigo vai atacar os enfraquecidos. Número 3, ele ataca a gente de Deus. Ele não quer que você tenha uma vida linda com o Senhor. Depois desse acontecimento, o rei Xerxes honrou a Amã, filho de Ramedata, descendente de Amaleque, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a dos outros demais nobres. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou de uma forma de exterminar todos os deuses, o povo de Mardoqueu. Esse principado funciona assim. Quando você não se curva diante dele, ele vai querer te curvar. Ele vai fazer o que fez com Jesus. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar coisas. Eu vou te dar benefícios. Eu vou te dar dinheiro. Eu vou te dar o reino e sua glória. Quando nós não nos prostramos diante de Amaleque, diante desse principado, desse tranca-rua, ele vai tentar destruir a gente. E é por isso que você tem que estar fortalecido no Senhor. Quando se fala em eliminar inimigo na Bíblia, presta atenção, o nosso inimigo não é carne e sangue, tá bom? Teu inimigo não é teu cunhado, não é teu parente, não é a amante do teu marido, não é aquele que está te processando na justiça. Não é. O teu inimigo, a Bíblia diz que não é carne e sangue, você é de carne e sangue. Teu inimigo, na verdade, está usando uma pessoa para te atingir. Presta atenção nisso. Nosso inimigo não é carne e sangue, mas sim principados, potestades, poderes das trevas deste mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares, nos ambientes celestiais. Nosso inimigo é espiritual. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saíam do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição. Presta atenção. Tudo que lhes pertence, não os poupe, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Aqui dá uma impressão de que Deus vai... O que Deus está fazendo? Aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É um ensino. Dentro do meu coração, eu abrigo inocentes, pecados inocentes. Dentro do meu coração, domingo passado, eu ministrei sobre vivendo segundo o coração de Deus, experimentando uma vida segundo o coração de Deus. O coração, ele pode abrigar iniquidades, perversões. Aliás, a boca fala do que está cheio o coração. Aonde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus. O coração, ele pode abrigar iniquidade. E quando fala sobre eliminar inimigo, tem pecados dentro da gente que a gente acha que são inocentes. São pecados que a gente acha que são
inofensivos. Não existe isso. Os piores casos de libertação, aprenda isso. Os piores casos de libertação são ligados a pecados que a pessoa acha que são bobos, que não são pecados terríveis. Aprenda isso. E aqui ele está dizendo o seguinte: elimine tudo aquilo que não vem do Senhor. O que esse Saul vai me fazer? Táticas inimigos, fingir-se de bonzinho. O inimigo vai tentar dizer que o pecado que você está aí acostumado com ele, está vivendo nele, é um pecado inocente e bonzinho. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam a Agabe o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e cordeiros. Pouparam tudo que era bom. Havia alguma coisa boa ali? Deus falou: acaba com tudo. Isso acontece quando você acomoda e abriga na sua vida pecados que Deus falou: larga isso, abandona isso, joga fora da tua vida isso, e você continua achando que esse é apenas um pecado que pode ser justificado. Você está vivendo um namoro iníquo, você sabe disso. Você está querendo justificar dizendo: mas eu vou casar com ele. Você está vivendo um ministério que não é teu. Você roubou ovelha, você saiu e levou aquilo que não era teu para uma igreja nova, dizendo assim: é a vontade do Senhor. Não é não, querido. Reino dividido não subsiste. Igreja dividida fracassa. Aprenda isso. Saia com honra. Saia da sua igreja e saia com bênção. Saia da sua igreja e não leve ninguém. Deus te chamou para o ministério? Então ele vai te dar o rebanho. Você não precisa levar nada. Quando Jacó sai da casa do seu pai Isaac e vai para a casa de Labão, ele sai com as mãos abanando, com a mão na frente e outra atrás. Esse que ele sai sem roupa, ele sai sem nada. Chegando lá, Deus multiplica o rebanho dele. Cuidado com aquilo que você deixa viver na sua vida, com o pecado que você diz: não, mas é bom, isso é bom. Quando Deus diz é não, ele se finge bonzinho. Número 5. Tática maligna, retirar a autoridade do líder. 1 Samuel 15:17. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou numa missão. Me faz lembrar o povo do BOPE. Missão dada é missão cumprida. Na verdade, isso aí foi, essa expressão, né, foi celebrada aí no filme Tropa de Elite, mas eu ouvia isso desde que eu era garoto, com 15 anos, dentro do quartel. Missão dada, ela deve ser cumprida, a não ser que seja uma ordem absurda, a gente não cumpre. Ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despósitos e fez o que o Senhor reprova. Gente, é gente que pega para si aquilo que é de Deus. Dízimo está consagrado para o Senhor. Se você ficar com esse dízimo aí, você se lança sobre ele e diz: não, eu mereço. O imposto é caro, a vida é difícil, presta atenção. Isso não é uma questão natural, é uma questão espiritual. Todos, eu não conheço ninguém que não seja dizimista e que tenha uma vida financeira organizada. Enquanto ele ficar nessa incredulidade, de desobediência, porque Deus diz: consagre ao Senhor. Quando você não consagra, querido, se prepara. Agora, pastor, onde é que eu entrego o dízimo? Na tua igreja. O dízimo você não entrega para pastor, você não entrega para líder, você não entrega para necessitado. O dízimo você entrega na casa do tesouro. Do tesouro. Então, quem é a igreja que te abençoa? Quem é o pastor que cuida de você? Então você vai lá e coloca. E pastor, olha para mim. Pastor não pode botar o dedo no dízimo, não pode botar a mão no dízimo, não. Quem cuida da administração da igreja é a igreja. A igreja deve ter o quê? Uma equipe administrativa que a própria igreja levanta para ordenar para onde vão os dízimos e as ofertas. É desse jeito que acontece.
Táticas malignas, atacar na falta de fé. Presta atenção nisso. Êxodo 15, Êxodo 17, de 7 a 8. Está o Senhor no meio de nós? Está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Quando você tem dúvida, quando você está incrédulo, quando você tem medo de obedecer, quando você acha assim, não, eu acho que Deus não está aqui. Será que Ele está aqui mesmo? Ah, não vou obedecer. Tem muita gente que desobedece nos dízimos, nas ofertas e nas primícias. Muita gente, porque duvida de Deus. Eu acho que Deus não vai me abençoar. Eu não consigo viver com 100%, como é que eu vou viver com 90%? Porque dízimo é a 10ª parte daquilo que você vive, daquilo que se vê até as tuas mãos. Eu não consigo viver com o que eu tenho, como é que eu vou viver com aquilo que eu não tenho? O medo, a ausência da percepção e da sensibilidade de que Deus está contigo, a incredulidade e a dúvida atraem Amaleque para a tua vida. Esse principado miserável, de miséria, esse espírito de miséria. Existe um espírito chamado de bancarrota, de falência econômica, que ele vai e volta na vida das pessoas. Tudo que a pessoa abre, ela fecha. Pode ser o melhor negócio, não vai para frente e não prospera, porque ele ataca na falta de fé. E Deus dá para mim e para você autoridade para vencer os amalequitas, Êxodo 17, 10 a 13. E fez Josué como Moisés lhe dissera, ele obedeceu, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume de outeiro, e acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela, e Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim, Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Esse principado só vai ser vencido por você. Deus só repreende devorador na vida de quem é obediente. Janela não se abre por fora, só por dentro. Janela do céu é Deus que abre. É Deus que abre. Você vai ter que guerrear contra isso, contra o teu coração teimoso, contra o teu coração incrédulo. Esse inimigo é um inimigo que você vai ter que vencer. Trabalhe com honestidade. Não deixe de pagar o salário dos seus empregados. Se você negociou algo, faça do jeito que você fez negócio. Não seja fiador daquilo que você mesmo não pode pagar. Não faça dívidas. Não faça dívidas. A Bíblia diz no livro de Romanos, não devais nada a ninguém que não seja o amor. A dívida só é boa quando ela funciona como investimento. Quando você faz um curso, quando você faz uma faculdade, quando você estuda, quando você compra material de literatura para você, não para ficar na tua prateleira, você tem que ler, porque senão você está pecando. Quando você compra uma moto, para investir no negócio, e não para ganhar a vida pela vida, como eu vejo um monte de garoto andando nos corredores aí. Por que você comprou a moto? Para poder pagar a moto. Não é para poder pagar a moto. Por que você compra algo? Não para poder ostentar. Não, você está errado. Como é que você compra uma casa? Ou você vai lá e financia, ou você compra à vista. Quem hoje tem dinheiro para comprar casa à vista? Nem 1% da população. Então você vai financiar algo, isso é investimento. Porque a tua casa hoje, que vale 50, 70, 100 mil, amanhã vai valer 200, 300, 500 mil. E aí você investiu. Entendeu isso? Quando que o empréstimo é pecado? Quando você não sabe para onde vai. Quando chega a fatura do banco, fala, mas o que eu fiz com esse dinheiro? Para onde foi esse dinheiro? Aí você pecou. Autoridade sobre os amalequitas. Quando a gente fala sobre trevas, eu não quero que você leve em conta o que está escrito aí sobre sensualidade, que era um outro arquivo que eu tinha. As trevas da pobreza, empobrecimento ou fracasso sucessivo de ordem financeira, Amaleque está aí. Você é alvo de assaltos, furtos e desfalques.
O principado da miséria está aí. A pessoa está sempre, pastor, eu sofro um monte de assaltos, um monte de perdas, um monte de desfalque. Meu irmão me roubou, alguém que eu confiava, o meu sócio me roubou. Ataques inesperados e fulminantes logo após grandes vitórias ou livramentos. Você vem para a igreja, celebra ao Senhor, teu carro está lá fora, ele é roubado. Pode saber, Amaleque está te atacando. Quando você tem pessoas fracas, cônjuges ou filhos aprisionados em pecado e longe da comunhão da igreja, da família. Quando você aceita pequenos pecados e mantém abertas brechas ou possibilidade de pecar. E quando você tem uma vida sem autoridade, cheia de dúvidas, e você está consciente que nada vai dar certo, você vai perder. Amaleque está aí. Eu vou orar por você, querido. Obedeça a Deus. Confia no Senhor. Joga essa tua incredulidade para fora da sua vida. As causas do calabouço financeiro, do aprisionamento, do fracasso financeiro, você sabe quais são, e Deus falou com você nessa mensagem. Muita gente sem Deus, longe da igreja, avarenta, vai pregar contra isso. Eu tenho um compromisso aqui da verdade. Eu li para vocês aqui, talvez uma centena de versículos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Consagre ao Senhor o que é do Senhor e tenha uma vida cheia da fartura de Deus. Amém? Pai querido, eu quero abençoar o teu povo e levá-los essa noite, nesse culto de quarta-feira, a um lugar de obediência da tua palavra, a um lugar de conhecimento da verdade, é um lugar de prosperidade e fartura. O Senhor é o Deus que nos convida a semear, porque aquele que semeia muito vai colher com abundância. Pai, eu quero continuar semeando com abundância para colher com fartura, e eu quero pedir que os teus filhos experimentem isso também, mas livra-os, Senhor Deus, de todo espírito de gafanhoto, livra-os, Pai, de todo espírito de gafanhoto migrador, de cortador, de devorador e de destruidor. Faz cessar toda a perda. Aquilo que os teus filhos têm recebido num saco furado. Os teus filhos têm experimentado a ausência de segurança financeira, a ausência de possibilidade de fazer um investimento. E eu repreendo em nome de Jesus sobre a vida de cada homem e mulher que tem celebrado com honestidade os dízimos e as ofertas. Eu repreendo todo o devorador, todo o demônio e todo espírito maligno que tem roubado o sossego e tem tirado dos teus filhos, Pai, aquilo que o Senhor deu como semente, como colheita, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreendo todo espírito que tem roubado, que tem saqueado, que tem destruído o teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Guarda essa palavra no teu coração, curte essa mensagem. Eu quero pedir para você compartilhar ela, e que se você tiver pedido de oração, coloque aqui embaixo, mas lembre-se, ore, mas obedeça ao Senhor, porque Ele vai responder, amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre sua igreja, sobre sua vida, sobre sua família, sobre tua história, tudo que leva o teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Um beijo no coração de vocês, fica na paz, fica com Deus.